Doce Santa Casa. Olá, amigos, amigas, bom dia. Esse dia 3 de agosto, ingressamos no mês de agosto. Uma manhã começou fria, já está esquentando aqui em São Paulo. E hoje temos mais uma conversa entre amigos, um tema importante também, como as demais, mas um tema que se destaca nesse momento por uma palavra que talvez represente aquele que devia ser o sentimento de todos para superarmos as questões sanitárias, sociais, econômicas do coronavírus. Solidariedade. Entidades marcadas pelo trabalho voluntário dos seus dirigentes e também pelo seu sentido, pelo seu senso de solidariedade. A alegria de ter conosco o querido João Claudino, do nosso Lions International. Bom dia, João Claudino. Obrigado por ter aceito o nosso convite, querido amigo, de tantos anos. Bom dia, meu grande amigo e eterno presidente Marcos da Costa, que também sou advogado e nós nos conhecemos há muitos anos, né, trabalhando, fazendo esse trabalho árduo. É um prazer estar aqui, a seu convite. Você me fez um convite muito em cima da hora, mas amigo pode fazer o convite até na hora que a gente vai, não é verdade? Então, eu tive ontem, sábado, uma fatalidade, que foi o falecimento da minha sogra. Verdade. E estamos ela ontem, mas já vim correndo para estar aqui e é um maior prazer estar aqui, né, representando o Lions Clube Internacional, do qual eu faço parte desde 1988. Comecei aí em Guaianazes, depois São Miguel Paulista, e depois, quando eu me mudei para cá, eu passei a fazer parte por esse lado aqui. Mas não deixando as raízes, que as minhas raízes todas estão aí, né, nessa capital, na cidade natal, que ninguém esquece, não é verdade? Aliás, nos conhecemos em São Miguel Paulista, no evento da Ordem, lá na Conceição, há tantos anos atrás. Né? Tantos anos atrás. Está conosco também o nosso querido governador do Rotary, querido amigo, João Teori, também anos. Prazer, querido, e obrigado por estar conosco aqui nessa conversa entre amigos. Bom, Marcos, João Claudino, Antônio, eu que agradeço o convite e também, como o Claudino falou, essa possibilidade de representar o Rotary nessa conversa entre amigos, né, com você, o nosso, como falado, nosso sempre presidente da OAB, e que teve aí uma gestão, inclusive, brilhante à frente da nossa entidade. E aqui falando sobre um pouquinho sobre as organizações a que nós pertencemos, a solidariedade que tem acontecido durante esse novo momento que nós estamos vivendo. Eu acredito que esse é um momento de união de toda a humanidade, de união de todos nós, para que nós possamos passar o mais rápido possível por esse momento tão difícil, que não só a nossa cidade, o nosso país ou o nosso continente estão vivendo, mas toda a humanidade, como eu disse. Então, estamos aqui para a gente conversar. Um dos efeitos dessa crise foi lembrar que nós não somos sozinhos no mundo, né? Todos estamos interligados, todos somos irmãos e irmãs, independente de que ponto moremos nesse nosso mundo tão belo, né? E está conosco também outro grande amigo, um advogado que eu tenho um profundo respeito e que ocupa uma função social relevantíssima de ser hoje o provedor da nossa Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Querido amigo, advogado Antônio Penteado Mendonça. Obrigado também, meu amigo, por aceitar o convite de estar conosco hoje. Convite seu não tem como recusar. Primeiro, por você como pessoa, como ser humano. Segundo, pelo que você fez durante essa pandemia pela Santa Casa de São Paulo. O seu trabalho foi extraordinário como provedor da Santa Casa. Eu não teria a menor condição de dizer não para você. Então, estamos aqui, soldado, na linha de frente. Você dá o tom e a gente segue a música. Obrigado, querido. Mas é isso, muita gente colaborando com muitas entidades, né? Procurando fortalecer, através das entidades, esse senso comum de cidadania.
Doutor Penteado, eu começo por você. Conta um pouquinho da Santa Casa, antes de falarmos do momento atual, conta um pouquinho da instituição, que é uma das instituições mais antigas, se não a mais antiga que nós temos em São Paulo, no Brasil. Bom, a Santa Casa de São Paulo, o primeiro documento falando da Irmandade de Misericórdia de São Paulo é de 1560. É o recibo para cera para fazer as velas para o velório do Tibiriçá. Ela não é a mais antiga do Brasil, a de São Vicente é mais antiga, eu tenho a impressão que a de Olinda também é mais antiga. Mas nós somos a terceira ou a quarta instituição mais antiga do país, e até o começo do século XX nós éramos o único provedor de saúde da cidade. Não havia nenhum outro hospital, não havia nenhuma outra instituição que garantisse saúde, que garantisse atendimento para a população. A Santa Casa é parte da história de São Paulo. Quer dizer, o Largo da Misericórdia chama Largo da Misericórdia porque a sede da Santa Casa no século XIX era lá. O Bexiga chama Bexiga porque a Santa Casa tinha um hospital, um isolamento para quem tivesse bexiga ficar internado numa região mais ou menos periférica da cidade naquele tempo. E assim sucessivamente. Hoje em dia, a Santa Casa tem 5 unidades. As 5 são unidades próprias. Nós temos o Hospital Central em Santa Cecília. Nós temos o Hospital São Luís... Oi? Ah, não, desculpa. O Hospital São Luís Gonzaga, no Jaçanã. O Hospital Dom Pedro II, no Jaçanã. Uma unidade na Barra Funda e temos o Hospital Santa Isabel, que é o nosso hospital que atende planos de saúde privados. Mais de 93% da receita da Santa Casa é consequência do atendimento ao SUS, o que faz que a Santa Casa seja permanentemente deficitária, porque o SUS não reajusta as tarifas desde 1996. Então, vocês imaginem a defasagem que nós temos. Quer dizer, nós financiamos o governo. Ao contrário do que está escrito na Constituição, a Santa Casa atende 2.600.000 pessoas por ano e financia 40% desse atendimento com recursos próprios, com empréstimos a banco, enfim, coisas no gênero. Quando você falou em solidariedade na pandemia, foi impressionante a resposta da sociedade para a Santa Casa. E isso é o lado bom da pandemia. Quer dizer, o brasileiro mostrou que é solidário, o brasileiro mostrou que está preocupado com a população, e não são só grandes empresas. Quer dizer, nós temos desde doadores de R$ 500 a grandes empresas que doaram mais de 30 milhões de reais, o que permitiu à Santa Casa, além de atender a pandemia, se preparar para o pós-pandemia, porque uma das coisas que ninguém parou para pensar é que todos os outros problemas de saúde brasileiros continuaram durante a pandemia. E a Santa Casa foi dos poucos hospitais que continuou atendendo as situações não Covid-19. Nós dividimos o hospital em 2 grandes setores, um para atender a pandemia e outro para continuar atendendo câncer, continuar atendendo diálise, continuar atendendo doenças cardíacas, acidentes, enfim, todas as outras intercorrências de saúde que a Santa Casa sempre atendeu e continua atendendo. Assim, para começar a conversa, nós somos isso. É uma história impressionante a Santa Casa, desde a sua criação. E, de fato, São Paulo foi também, é o que é, graças àquilo que foi construído a partir da Santa Casa de São Paulo. Querido João Claudino, da mesma forma, conta para nós um pouco da história do Lions no mundo e aqui no Brasil. Está sem som, peraí. Tá. Voltou. É um prazer estar aqui com você, com o Jô, e também com o nosso
amigo da Santa Casa, o Antônio Penteado, que eu fico lisonjeado de estar com vocês, porque a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo tem uma representação muito grande. O Lions, o Rotary Club, da mesma forma, internacionalmente. Agora, o Lions Club, eu, como membro do Lions Club, e tenho muito orgulho disso, porque nós temos um lema internacional que é We Service, nós servimos, e servir é uma coisa muito importante. O Lions Club, ele começou em 1917, né? Uma reunião lá nos Estados Unidos, onde o nosso fundador, Melvin Jones, ele fazia parte lá de um grupo, tipo uma associação comercial aqui, mas a associação deles lá era uma associação de pessoas que trabalhavam com seguros. Ele era um corretor de seguros. E ele teve essa ideia de fundar o Lions Club. E, então, em 1917, no mês do dia 7 de junho, ele teve lá a primeira reunião. E depois dessa primeira reunião, uns clubes que estiveram presentes, teve a primeira reunião oficial, que foi em 10 de outubro, onde foi fundado oficialmente o Lions Club. E, de primeiro, o Lions Club. E logo depois, em 1920, foi fundado um Lions Club na cidade de Windsor, no Canadá, onde passou-se a chamar Lions Club Internacional. Mas vamos falar do Lions Club que importa aqui para o nosso Brasil. Em 1952, o Lions chegou ao Brasil, né? Logo foram fundados o primeiro clube no Rio, logo depois em São Paulo, e assim por diante. E nós aqui hoje temos inúmeros clubes, vários distritos para melhor organização, né? E eu pertenço ao distrito LC5. Mas no distrito L4, antigamente era só L, não era LC, L4, aí em São Paulo. Depois passei para o distrito L20, que hoje é LC12. Em Minas, que é ali Paraisópolis, que é divisa com São Bento, que eu fui morar para lá. E hoje eu estou aqui do antigo L16, que hoje é o LC5. Não é? E, na verdade, quando coloca lá no nosso folder falar de São Paulo, eu estou pensando aqui que também nós vamos falar de todo o Estado, e então, porque, do contrário, nós temos setores, né? Nós temos aí que quem comanda essa área, que pode estar trabalhando junto com a Santa Casa, fazendo parceria, é o distrito LC2. Nesse caso, aí, no distrito LC2, nós temos hoje a governadora Cida, que tomou posse no dia 1º, porque o Lions vai do dia 1º de junho a 30 de junho, o mandato. Não é? Depois renova. Esse ano foi o primeiro ano que foi renovado o presidente internacional por causa da pandemia. E essa pandemia, eu quero dizer, como nós estamos aqui numa conversa informal, eu não tenho que estar falando muito de regulamento de Lions, de detalhes e tanta coisa, porque isso aí a gente fala numa instrução leonística. Mas o Lions Club, na verdade, é o único clube que tem, clube de serviço que tem cadeira cativa na ONU, e nós somos parceiros, irmãos, no Rotary Club. Ontem mesmo eu comi uma feijoada, que quando eu cheguei em casa, tinha chegado da Casa da Amizade, porque aqui em São José dos Campos me ofereceram um convite, e eles trabalhando, servindo o povo, e eu comprei, estava lá, cheguei lá, por quê? Para estar colaborando, e a Casa da Amizade pertence às mulheres do Rotary, né? E a gente faz aquela parceria, aquela amizade, porque o interessante para nós do Rotary, do Lions, é servir. Nós temos que servir aqueles mais carentes. E nessa pandemia,
nós tivemos que nos reinventar. Por quê? Porque nós não tínhamos condições de ter contato com as pessoas. Nós começamos a sentir saudade das nossas reuniões que nós fazíamos, né? Das atividades de uma maneira que nós fazíamos, e nós tivemos que nos reinventar nessas atividades de uma maneira, de outra. Mas, graças a Deus, nós recebemos vários subsídios de LCF, que em 1968 foi fundada a Fundação Lions Club International Foundation, a LCF, né? E que é o braço direito do Lions Club Internacional e que serve em todas as catástrofes e tantas as coisas que nós precisamos, nós solicitamos e eles nos mandam auxílio de lá em dólar e nós aplicamos esse dinheiro, prestamos contas a Lions, porque eles são muito exigentes, né? E nós fazemos isso e recebemos com muito carinho para ajudar o nosso povo brasileiro. Então, eu quero dizer que aonde tem uma cidade, e nessa cidade tem um Lions Club, porque lá em Sapucaí é uma cidade de 10 mil habitantes, tem um Lions, que eu trabalhei e ajudei a fundar lá junto com outros leões. E é um privilégio. Então, aí em São Paulo, nós temos inúmeros Lions, né? E essa cidade é abençoada. Inúmeros Rotary. Então, que essa população possa se aproximar do Lions, do Rotary, para que possa vir servir. Porque é o que você falou aí no início, antes de nós começarmos, hoje cada um está pensando mais em si. Mas essa solidariedade é você pensar no seu próximo. É você pensar, né? Deixar um... Não, você não pode esquecer a sua família, senão... O senso de cidadania. O senso de cidadania é isso. O senso de cidadania, isso. Então, a palavra Lions quer dizer L, das letras L, liberdade, I, igualdade, O, ordem, N, nacionalismo, e S, serviço. Então, nós estamos aqui para servir, mas não importa, eu não quero me aparecer. Eu estou aqui porque um convite seu não tem como recusar. Mas a verdade é que eu aqui não sou o João Claudino, eu aqui sou o Lions, né? E, de início, a princípio, que eu tenho que dizer isso. Em outra fala, eu estarei falando alguma outra coisa. Importantíssimo com essa história, e a história do voluntariado. E voluntariado também é o norte do trabalho do João Antiório, que é governador, né? E que vai contar um pouquinho também dessa entidade tão importante que ele dirige aqui em São Paulo. Verdade, irmã, nós somos muito gratos. Também está sem o microfone ligado, espera aí. É isso mesmo, João, Marcos, Antônio. O Rotary e o Lions têm muito em comum, muitas coisas em comum, né? O Rotary foi, assim como o Lions, fundado lá nos Estados Unidos em 1905. Não foi pelo pessoal da área de seguros, mas foi pelos advogados. O nosso fundador, Paul Harris, teve a ideia de fundar um clube, na verdade, com uma diversidade. Lá atrás, ele já pensava nessa diversidade de profissões, até para que fortalecesse, naquele momento, naquele local, lá em Chicago, as amizades e o relacionamento profissional. Coisa que, hoje em dia, também é muito importante aqui no Brasil e no mundo inteiro. E depois, com o passar do tempo, o Rotary foi crescendo, transformou-se em uma entidade internacional, quando foi também para o Canadá, foi para Cuba, e depois começou a se espalhar por todo o mundo ao longo do século passado inteiro, assim como o Lions também tem cadeira na ONU. Inclusive, nós temos um compromisso com a ONU e com a OMS de erradicação da poliomielite no mundo. Compromisso que foi
acertado em 1985, e hoje nós, infelizmente, ainda temos a polio em 2 países, Afeganistão e Paquistão. E até a erradicação total, o Rotary faz a contribuição de todas as vacinas para esses países até o momento da erradicação. Então, acreditamos que, assim que isso acontecer, nós voltemos os nossos olhos, os olhos da nossa Fundação Rotária, que foi fundada no mesmo ano em que o Lions, em 1917, a nossa fundação volte os olhos para outras situações. Não que ela não olhe para outras situações. Nós temos em diversos clubes no mundo inteiro, nós temos hoje no mundo 36.088 Rotary Clubs, aqui no Brasil são 2.397 e no nosso distrito aqui são 93 Rotary Clubs. E que vem, a gente pega ali desde o Alto Tietê, Mogi, Santa Isabel, Arujá, Poá, e vamos até Registro, até o Vale do Ribeira, passando por Guarulhos, São Paulo, Osasco. E João, tem uma história interessante. Aqui em Osasco, quem tem uma famosa feijoada é o Lions. E eu lembro que desde criança a gente frequentava lá um domingo por ano, a famosa feijoada do Lions aqui de Osasco. Mas, voltando à nossa organização, nós temos também como lema mundial dar de si antes de pensar em si, e esse é o lema que nos segue desde o início da nossa organização. E assim como o Lions também, temos uma mudança de gestão anual. A gente assume dia 1º de julho, encerra dia 30 de junho, sem reeleição, pelo menos em nível distrital, em nível internacional, a roda gira no mundo todo. E nós temos, inclusive agora, atuado bastante nesse momento, onde, através de outros projetos que nós já tínhamos em andamento, nós pudemos usar esse próprio know-how para a situação da pandemia e do coronavírus. Então, por exemplo, a nossa própria fundação, ela parou um pouquinho com a parte da polio e voltou os olhos internacionalmente para o problema do coronavírus, inclusive com financiamento de recursos. Nós temos uma grande parceria com a Fundação Bill e Melinda Gates, que é um grande rotariano, e nos injeta uma grande quantidade de contribuições para todo mundo. E só aqui no nosso distrito, 4.563, que eu já falei a área, nós tivemos um investimento entre final de abril e final de junho de $240 mil, através de projetos com os clubes, com entidades, onde nós pudemos levar os exames, né, os testes contra a Covid, aquele PCR, do canudinho, né, aos asilos do nosso estado, onde nós pudemos levar diversas campanhas. Nós temos uma campanha chamada Hepatite Zero também, aqui, que começou aqui no Brasil e se tornou internacional, e nós estamos utilizando justamente essa estrutura do Hepatite Zero, que virou agora Corona Zero. Então, é uma contribuição que nós procuramos passar a toda a nossa população para que possamos passar por esse momento, como eu já disse, difícil para todos nós. As 3 entidades têm trabalhos maravilhosos e estão colaborando muito para diminuir os efeitos sanitários, mas não só sanitários, mas os efeitos sociais nessa crise imensa. Eu queria deixar o Antônio Peteri por último, porque ele está na linha de frente como hospital, né? Ele está sofrendo aí todo o impacto da chegada das pessoas que estão contaminadas pelo coronavírus. Eu queria voltar para o João Claudino, depois vou voltar para o João António, para falar um pouquinho nesse momento mesmo, né? O que está sendo feito em relação ao momento da pandemia por parte das entidades, né? Começando pelo João Claudino. Tenho certeza que o Lions está também dando a sua contribuição, ajudando as pessoas nesse momento tão difícil, né, João Claudino? O Lions, para a questão do Covid, o Lions, aqui no distrito LC, que é a parte do Sudeste, o Lions distribuiu uma média de $100 mil, né? E
uma média de 10 mil para cada distrito, e foram investidos isso na parte dos profissionais da saúde, naquelas máscaras face shield, aquelas máscaras que, então, nós compramos impressoras 3D para estar fazendo essas máscaras e distribuindo nas cidades menores, nos lugares carentes, aonde estava aquela demanda, e também aí em São Paulo, no distrito LC2, o nosso então governador aí, Valdoilson Miranda, com a empresa dele parada, mas aí então resolveu investir, porque a empresa dele trabalha com plástico, essas coisas, ele resolveu investir e fazer muito mais rápido, porque a impressora 3D fabrica de uma forma, e a dele foi muito mais rápida, e ele chegou a fazer, acredito eu, com uma média de 100 mil máscaras e distribuindo para os distritos do Brasil todo, e nós conseguimos atender uma boa parte dos profissionais da saúde, né? Nós fazendo esse trabalho. E ainda continua, ainda continua. Eu quero mesmo esta semana estar acertando aqui com o Lions Club aqui em São José dos Campos, para mim estar levando lá para São Bento do Sapucaí umas 200 máscaras dessa. Então, quer dizer, nós estamos nesse trabalho junto à Covid, que é um trabalho sério, que nós temos encarado isso, né? E, como eu disse na minha primeira fala, nós tivemos que nos reinventar. Então, teve cidades que trabalhavam com turismo. Essa cidade, praticamente, que trabalhava com turismo, ela teve que mandar seus funcionários embora, porque os hotéis, pousadas e alguns lugares, restaurantes, essas coisas todas, pararam tudo de funcionar. E o povo começou a passar necessidade. Então, nós começamos a fazer esse trabalho, entendeu? E ajudar, e está ajudando a família carente, está fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali, e atendendo as pessoas que na verdade, precisavam, né, do auxílio à Covid, e realmente foi um sucesso. Nós, mesmo quando isso aconteceu, nós pensamos, e agora o Lions? Como que o Lions vai fazer para ajudar? Né? Porque nós servimos, como que nós vamos servir se nós nem podemos estar saindo de casa? Mas nós nos reinventamos, Deus nos deu graça, nós conseguimos sair, né? E, graças a Deus, nós podemos dizer que o Lions também ele tem essa parceria, da mesma forma que o Rotary, né, com a Fundação Bill Gates lá, que nós trabalhamos muito, que a cada dólar doado para a Fundação, doado para a Lions Club International Foundation, é doado 2 pelo Bill Gates, para que nós possamos ajudar em compra de vacina de sarampos e outras coisas para as pessoas carentes, que nós vemos muito que ainda não foi erradicado, e principalmente isso lá na África e outros países e tal. Mas, junto aos hospitais, nós temos trabalhado, e quando nos é solicitado, nós nos desdobramos e reinventamos e fazemos aquilo que é necessidade. O Lions Club de São Vicente, nós falamos aqui, a primeira Santa Casa de São Vicente, ele tem sido o pioneiro na fabricação das máscaras. E agora, São José dos Campos, nós compramos várias impressoras, distribuímos para cada região estar atendendo os seus clubes menores e atendendo aos profissionais de saúde na área, aqueles que enfrentam, porque não adianta só nós estarmos atendendo, vamos supor, nós não temos ainda a vacina, não está atendendo só teste, só isso, se nós não atendemos o profissional de saúde que está ali na linha de frente, e ele precisa de todo o amparo, também precisa de toda a proteção, e o Lions tem feito isso, e realmente nós nos sentimos honrados, assim como o Rotary também tem feito, e nós só temos que estar aqui preparados para estar fazendo mais.
É isso aí. Governador João Antônio, conta um pouquinho, você contou uma parte do que foi feito nesse momento, uma intervenção mais direta por parte do Rotary. O Rotary também tem estruturas importantes de apoio, assim, fundamental, escolas, por exemplo, para pessoas com deficiência visual, enfim. Esses espaços de apoio também devem ter sido impactados pelo coronavírus, no sentido de ter o distanciamento social, da não participação direta das pessoas. Como é que foi esse trabalho, como disse João Antônio, de reinventar a atividade voluntária sem perder esse espírito de solidariedade nesse momento de pandemia? Marcos, como o João falou, né, e a gente tinha falado também na primeira fala, nós estamos no momento de nos reinventarmos, não só como entidades, eu acredito que nós estamos no momento de nos reinventarmos na nossa vida como um todo, né? Nós temos nos reinventado nas escolas, nos reinventado nos nossos escritórios de advocacia, nos consultórios, e tudo isso na nossa vida em geral, né? Eu acredito que nós estamos num momento realmente de mudança, e muitas que vieram para ficar, e a gente que mexe também no direito com alguns contratos, temos visto, né? Por exemplo, os nossos clientes que trabalham com escritórios imensos de lajes inteiras, hoje estão vendo que economicamente vai ser muito melhor ir para um home office e deixar seus funcionários lá. E no Rotary a gente tem feito a mesma coisa, né? Os clubes que se reúnem semanalmente têm percebido também a facilidade das reuniões online, e aí, com isso, foi possibilitado que continuassem atuando nas suas comunidades, e ali saindo muitas ideias e que acabam indo a campo também, principalmente para as pessoas que estão fora de grupo de risco, etc., e que podem, né, se colocar à disposição. E como foi falado, nós estamos atuando aí em diversas frentes. Nós temos a Fundação Rotariana de São Paulo é mantenedora, por exemplo, do Colégio Rio Branco, que mantém, sim, o Colégio Rio Branco, mas também tem diversas outras áreas de atuação, como os campos, as entidades de formação de jovens aprendizes, a escola para deficientes visuais aqui que nós temos aqui na Granja Viana, e tantas outras. E hoje nós estamos num momento realmente que isso está sendo, vamos dizer assim, impossibilitado, né? Assim como acontece nas escolas, que todas praticamente do Brasil estão em aulas online, onde as crianças também estão tendo que se reinventar, os estudantes estão tendo que se reinventar no modo de estudo, as entidades também acabam tendo essas situações. E aí podendo atuar ainda mais nas comunidades, né? Eu acho que nós estamos num momento realmente de união, de fraternidade, de troca, de solidariedade, né? Então, o Rotary tem atuado através de cada clube tem as suas ideias, alguns fornecendo as máscaras, as face shield. A gente teve um trabalho maravilhoso lá em Registro, onde nós temos um companheiro lá que é proprietário de uma fábrica de brinquedos e se viu simplesmente paralisado. O que ele fez? Ele colocou todos os seus equipamentos para fabricar as máscaras para doação às diversas entidades hospitalares, aos profissionais de saúde, etc. Nós temos atuado também na distribuição das próprias máscaras, né, essas máscaras de tecido, que as pessoas acabam não tendo, às vezes, condições de ter um número, né, maior de máscaras, porque até isso já virou um comércio no nosso país, e infelizmente acaba até dificultando as pessoas, não de terem a sua máscara, mas de terem as máscaras suficientes para o número de utilizações que devem ser feitas, né? O Antônio Penteado está aqui, ele pode depois colocar isso para a gente. Existe lá aquele limite de 2 horas, ou de que a hora que a máscara começa a ficar umedecida, e isso
com a máscara de pano, a gente vê que o pessoal sai de casa com a máscara de manhã e volta à noite com a mesma máscara. Quer dizer, não sei se está tendo a utilidade tão grande. Então, nós fizemos, por exemplo, na abertura dos parques, nós tivemos uma grande ação no Parque da Aclimação, onde foram distribuídas mais de 3.000 máscaras naquela manhã. Diversos clubes que estão fazendo esses trabalhos, levando os exames de teste, ou teste rápido, ou teste do PCR, nos asilos, principalmente. Aqui em Osasco mesmo, foi um que eu participei em loco da ação, e nós tivemos ali no Largo Sorocaba a descoberta de pessoas que estavam infectadas, estavam assintomáticos, e através daquela descoberta foi possível também o tratamento e já a prevenção para que aqueles idosos não tivessem problema. Então, tudo isso é importantíssimo, né? E agora nós temos também, estamos fazendo uma parceria com o Banco Itaú e também com o Hospital Sírio-Libanês, através do projeto Todos pela Saúde, onde nós podemos levar ainda mais exames para a população. E aqui no nosso distrito, além dos trabalhos dos clubes, nós iniciamos um trabalho que talvez seja muito mais para o futuro do que para agora. Mas nós iniciamos um projeto que é encabeçado pela minha esposa, que é psicóloga, e fala de saúde mental. Porque depois dessa onda da infecção, o que vai vir são os problemas de saúde mental, realmente, e fora os que já estão acontecendo. As pessoas que estão com depressão, de ter que ficar em casa, ansiedade por ter que ficar em casa, por ver suas empresas, seus trabalhos se derreterem. E a gente iniciou esse trabalho, inclusive no sábado nós fizemos uma grande reunião online com a participação de centenas de pessoas e levando essa orientação, porque vai ser uma das grandes necessidades no futuro. E a própria troca profissional, né? Nós temos incentivado dentro dos próprios clubes as trocas profissionais, porque nesse momento também a gente precisa ter essa troca entre nós mesmos, facilitando também para que... minha esposa diz muito isso, ela que é psicóloga, ela fala muito isso, não adianta, nós não conseguimos nos doar se nós não estivermos bem. Então, nós precisamos também trabalhar com o nosso próprio pessoal, que é o que acontece, por exemplo, na área da saúde. Não adianta só querer atender a população e não cuidar dos seus profissionais, né? Porque os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, todos que estão trabalhando na área da saúde estão impactados nesse momento. Então, é um trabalho, talvez, a longo prazo, e que todos nós teremos que atuar, e muito nessa situação. É uma crise sem precedentes. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo um momento em que provavelmente nenhuma das pessoas, nenhum dos habitantes vivos do mundo já passou por algo desse tipo. Dificilmente nós temos ideia de um momento onde o mundo parou. Nós estamos parados, né? As pessoas podem estar desrespeitando as regras de distanciamento, etc., mas, de qualquer forma, o mundo está parado, né? Eu trabalho com educação, eu vejo as crianças estão em casa, né? Como você segurar uma criança de 8, 10, 6 anos dentro de casa, né? Assistindo aula online, uma criança de 4 anos tendo aula online, como isso? Mas são situações onde a gente tem que ter a sociabilização. Mas, então, tudo isso, nós estamos realmente num momento bem complicado e que somente essa união mesmo de todos. E até interessante, viu, João? Eu ficar sabendo, eu adorei saber a história do Lions aqui e ver que a gente tem tanto em comum, né? E tanto para trabalhar, inclusive, em conjunto, para que nós possamos realmente fazer a diferença para toda a humanidade, independente de nome de organização, mas sim da união de todos, principalmente nesse momento que nos mostrou que somente a união e o amor é que vão nos fazer sair com alegria, com felicidade desse momento tão complicado. É verdade. Eu deixei o Antônio Peters menos para o final, nessa passagem,
porque, evidentemente, ele, sendo provedor da Santa Casa, ele está recebendo todo o fluxo de pessoas que estão contaminadas e o atendimento de pessoas carentes, com uma estrutura limitada, mas que foi ampliada, inclusive, a mercê de trabalhos e de contribuições que foram feitas por diversas pessoas físicas e pessoas jurídicas. Conta um pouco desse momento da Santa Casa de São Paulo em relação à pandemia, à Covid, enfim, esse momento de pandemia. Por favor, então. Veja, esse momento é um momento extremamente complexo em todos os sentidos, mas ele é mais complexo ainda para uma instituição como a Santa Casa. Por que isso? Porque a Santa Casa tem como foco a população mais carente e uma população mais carente numa área extremamente carente, que é a zona central da cidade de São Paulo. Quer dizer, nós pegamos Cracolândia, nós pegamos aquilo tudo. Então, quem acaba caindo na Santa Casa uma parte grande, pelo menos, é a pessoa que precisa muito mais do que simplesmente ser atendida por conta da pandemia. Tem todo um antes e um depois, que, se não for tratado, não vai resolver. Um dia, conversando com o Davi Wippe, quando ele ainda era secretário da Saúde, ele disse: mas os pacientes da Santa Casa ficam internados mais tempo. Eu disse: fica. Você pensa quem tem parto na Santa Casa, quem dá à luz na Santa Casa. Quem dá à luz na Santa Casa é uma menina de 14, 15 anos de idade, que ou foi estuprada ou negociou o corpo dela com o traficante em troca de uma pedra de crack. Provavelmente tem AIDS, tem sífilis, tem chato, tem todos os outros tipos de doença, tem sujeira, e isso é que entra e vai dar à luz a uma criança. Quer dizer, nós temos que começar dando banho numa parte das pessoas que chegam na Santa Casa para poder chegar no corpo dela sem o risco dela ter uma infecção maior se nós fizermos qualquer tipo de intervenção. Então, você imagina isso num momento como que nós estamos vivendo agora. Quer dizer, isso fica serissimamente agravado. E aí eu tenho que fazer um agradecimento muito importante. A Santa Casa de São Paulo tem mais ou menos 7.100 colaboradores, 5.200, 5.300 na linha de frente do atendimento à saúde. Todos eles, sem exceção, foram excepcionais no atendimento, foram fantásticos na entrega, na doação para a população de São Paulo. Para dar uma noção do que quer dizer o uso de máscara num hospital de grande porte, a Santa Casa usa por dia 10.000 máscaras cirúrgicas. Não é máscara de pano. Máscara de pano é muito bom para você, dentro do ônibus, não receber contaminação do outro, ou você não contaminar o outro. Mas a máscara de pano, para nós, não serve para muita coisa. Agora apareceu uma nova que tem um fio de prata, que tem uma qualidade extraordinária. Essa máscara, ela mata o vírus. Então, se você está com a mão contaminada, você passa na máscara, ela mata todo o vírus, ela descontamina a sua mão. Mas ela não é o padrão. O padrão é a máscara cirúrgica e a máscara N95, que é a de proteção mais alta. Nós usamos 10.000 máscaras cirúrgicas dia. E isso não tem jeito. Essa doença, ela é absolutamente imprevisível e ela é brutal. Quer dizer, entrou na UTI, a taxa de mortalidade vai para perto de 65%. E não é verdade que só pessoas da terceira idade morrem. Morre bebê, morre criança, e o grosso dos contaminados estão entre 30 e 50 anos de idade. É óbvio que há uma taxa de mortalidade proporcional mais alta para a terceira idade, porque você tem uma resistência menor. Mas tem atletas que entram e morrem em 12 horas. Tem pessoas de 80 anos de idade que ficam 2, 3 semanas internadas e não morrem. Quer dizer, a verdade verdadeira é que nós não conhecemos praticamente nada desse vírus.
é um bicho completamente diferente, é um bicho que pegou o mundo de uma forma completamente diferente. E a parte mais dramática é que nós, como país, nós, Brasil, continuamos tratando esse desastre sanitário como se não fosse sério. Quer dizer, nós não temos nenhuma coordenação federal dizendo para o país: olha, Brasil, você tem que agir assim ou você tem que agir assado. Nós não temos sequer um ministro da Saúde, nós temos um general interino e um general que diz que entende de logística, mas, pelo que parece, não entende tanto assim, porque, por exemplo, os medicamentos necessários para intubação, os anestésicos, para intubar as pessoas, estão em falta em grande parte do país, e isso é uma questão de Ministério da Saúde, ou pelo menos deveria ser uma questão de Ministério da Saúde. Aí eu tenho que fazer um elogio ao governo do Estado de São Paulo e ao governo da cidade de São Paulo. Eles conseguiram, durante muito tempo, manter a curva bastante alongada, e esse alongamento da curva fez que não faltasse UTI nem leitos no estado nem na cidade, mas são situações ainda muito delicadas. E se você disser, você está tranquilo em relação ao que pode acontecer, a pandemia não sobe mais, eu não tenho a menor certeza disso, Marcos. E eu não tenho, porque nós não estamos testando, nós não estamos tomando as medidas de isolamento necessárias, nós estamos abrindo comércio em cidades onde o vírus está em franca expansão. Se você olhar o que é a 25 de março, em qualquer jornal de televisão, você fica horrorizado com aquilo. Se você olhar o que estão acontecendo nas ciclofaixas nos domingos, é um negócio apavorante, porque está todo mundo sem máscara, está todo mundo como se fosse carnaval. Quer dizer, não é carnaval. Essa doença mata, e essa doença mata violentissimamente. Uma das coisas que mais me choca é a quantidade de pessoas que entram na Santa Casa achando que tem direito, que tem isso, e tem, desde que eu possa dar aquilo. Então, na Santa Casa não aconteceu, mas eu conheço hospitais que recebem liminares de juiz dizendo: interne fulano na UTI. Aí você tem vontade de dizer para o juiz: excelência, eu tenho 50 leitos de UTI. O senhor diz quem eu vou tirar e que vai morrer para pôr o senhor protegido. Porque o juiz acha que simplesmente dá uma canetada, ele resolveu o problema. Ele não resolveu o problema. Você tem falta de UTI em grande parte do Brasil. Nós, Santa Casa, não temos esse problema, mas porque houve uma colaboração, houve uma cooperação com a sociedade civil, e nós fomos para mais de 160 leitos de UTI no Hospital Central, de 25 leitos no Santa Isabel, nós fomos para 55 leitos, de nenhum leito no São Luís Gonzaga, nós fomos para 20 leitos, estamos fazendo mais 10. Quer dizer, nós, graças a parcerias extremamente importantes, principalmente com a iniciativa privada, mas aí nós temos que fazer justiça ao senador José Serra, ele colocou em votação uma lei que foi aprovada e que deu recursos extremamente importantes para os hospitais filantrópicos. Nós temos o município de São Paulo tem uma participação muito ativa e muito eficiente nesse processo inteiro. Então, São Paulo está numa situação privilegiada. E a Santa Casa, eu volto a dizer, mais do que privilegiada para a pandemia, está pronta para atender a população pelo menos os próximos 10 anos, porque, em função dessa parceria toda, nós fizemos uma reforma no hospital como não foi feita nos últimos 70 anos. Para você imaginar, nós, entre março e agora, temos 2 ressonâncias 0 quilômetros, 4 tomógrafos 0 quilômetros. Ontem, por exemplo, eu recusei um tomógrafo. Há 5 meses atrás, eu jamais imaginei que eu fosse dizer: olha, nesse momento eu não estou precisando de um tomógrafo, ache um outro hospital que precisa mais do que a gente. Se você quiser fazer doações, nós temos outras necessidades, tipo
exames de sistema gástrico, quer dizer, isso tudo, como é que se chama? Endoscopia, colonoscopia, isso tudo nós precisamos, evidentemente, equipamentos, mas a Santa Casa hoje é um hospital extremamente bem aparelhado, extremamente bem reformado, com equipamentos extremamente modernos. Tem alguns pavilhões da Santa Casa que não ficam devendo nada para hospitais particulares de nível muito mais alto, e isso tudo foi consequência da pandemia. Então, eu posso dizer que, para a Santa Casa, a pandemia teve um lado extremamente positivo, se você pode falar, dentro de uma tragédia como essa que nós estamos vivendo. A Santa Casa pôde se reaparelhar, pôde se reequipar, e aí nós tivemos colaborações do Rotary, tivemos colaborações do Lion, tivemos colaboração do Marcos da Costa, que conseguiu coisas extraordinárias para a Santa Casa, tivemos grandes empresas como a Redditor, a Qualicorp, o Banco Safra, outros bancos que não querem que citem as doações que eles fizeram. A Volvo foi uma parceira extraordinária. Se vocês imaginarem um pouco, a Barilla deu toneladas de massa para a Santa Casa, fábricas de sorvete. Você vai dizer, bom, mas isso tudo, se vocês imaginarem um pouco, doaram até lingeries. E as nossas colaboradoras ficaram extremamente gratas e motivadas, porque perceberam que essa doação da lingerie queria dizer o seguinte: olha, você continua sendo um ser humano que vai sair daqui, vai voltar para sua casa e vai ter sua vida com seu marido, com seu namorado, seu companheiro. Quer dizer, você continua sendo uma pessoa extremamente importante, e isso tem um valor moral, um valor de incentivo extraordinário. Então, eu só posso agradecer à população, tanto pessoas físicas, volto a dizer, tanto pessoas físicas, desde doações as menores possíveis, até grandes parcerias com grandes conglomerados empresariais que compareceram e fizeram a sua parte. E eu espero que isso tenha sido só um primeiro passo, porque vocês, Rotary, vocês, Lion, sabem o que quer dizer doação em países como os Estados Unidos. Marcos, eu vou dar um número que é absolutamente apavorante. O ano passado, o terceiro setor americano recebeu mais de 460 bilhões de dólares em doações. Quando você fala em 400 bilhões de dólares, você está falando mais do que o PIB de muitos países. Você está falando mais de 3 vezes tudo que é destinado para a saúde no Brasil, entre destinação pública e destinação privada. Nós não chegamos a 400 bilhões de reais, os americanos doaram 460 bilhões de dólares. Quer dizer, nós precisamos começar a ter um pouco essa noção de solidariedade. Hoje eu estava lendo sobre taxação de grande fortuna. Em nenhum lugar do mundo taxação de grande fortuna funcionou. Se o cidadão super rico quer colaborar, faça como o Bill e a Melinda Gates fizeram, faça como o Warren Buffett fez, que doou a fortuna dele para a Fundação Bill Gates, porque ele não quer nem placa na porta. E hoje em dia eles têm mais de 100 bilhões de dólares para investir em saúde, para investir em qualidade de vida da população. Então, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu vivi momentos dramáticos durante essa pandemia, mas se você disser no fim como é que você sai dela, eu saio engrandecido por fazer parte da raça humana. O ser humano, no momento do aperto, se mostra solidário, se mostra colaborativo, se mostra compreensivo e mostra uma capacidade de compaixão extraordinária. Isso fez com que a Santa Casa pudesse atravessar essa pandemia da melhor forma, dentro de um quadro brutal e dramático como que nós estamos vivendo. E aí eu me permito destacar 2 pontos. Primeiro, essa solidariedade que foi demonstrada por tanta gente, né? Que esse seja a semente que vai germinar na frente, passada a pandemia, que só se amplia essa solidariedade. E aí, em relação à Santa Casa,
os músicos do Teatro Municipal, tantas personalidades, né, que gravaram mensagens buscando conscientizar as pessoas. Foi um movimento muito bonito. E, ao lado disso, também, os profissionais da Santa Casa foram maravilhosos. Né? Eles enfrentaram, porque não é fácil colocar a vida em risco. Né? O atendimento sempre é um atendimento muito arriscado. E, ainda assim, eles serviram à sociedade, né? Os enfermeiras, os médicos, enfim, todos os agentes de saúde na linha de frente do combate ao coronavírus. Precisa destacar isso, né? Eu quero, foi assim, um exemplo muito lindo do que representa vestir a camisa, né? E ter clara responsabilidade profissional. Foi o que eu disse, se não fosse eles, nós não teríamos feito nada. Tanto faz você ter dinheiro e equipamento, se você não tiver o comprometimento dos seus colaboradores, dos seus funcionários, dos prestadores de serviços, dos fornecedores. Quer dizer, nós tivemos uma ajuda, e mais do que uma ajuda, nós tivemos a integração total do corpo clínico com o movimento que o Brasil estava precisando e está precisando, e não vamos ter ilusão, continuará precisando, porque não há a menor possibilidade de ter vacina antes do ano que vem e, muito provavelmente, antes da metade do ano que vem. Quer dizer, nós vamos ter mais um ano pela frente com gente morrendo e com gente precisando de hospital, com gente precisando de atendimento. A Santa Casa vai continuar fazendo a parte dela. Nós estamos chegando no final, são quase 11 horas, eu sempre assumo o compromisso de ser pontual no que diz respeito ao período da nossa conversa. Então, vou passar para os três para uma palavra final, sem preocupação com o limite de tempo, mas com esse sentimento de que nós estamos nessa última rodada. Eu começo pelo João Claudino. João, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite e falar um pouco dessa instituição tão relevante que é o Lions International. Eu aqui agradeço de poder participar com vocês, pessoas aqui amigas, você já é nosso amigo há muito tempo, e os nossos amigos que, se já não conhecíamos pessoalmente, nós éramos amigos de solidariedade no serviço. E quero dizer também o valente trabalho feito pela Santa Casa, que nós reconhecemos e estamos aqui para ajudar no que for necessário, não é? E também ao Jô, nosso governador do Rotary. É um clube irmão, nós muitas vezes fazemos as nossas atividades juntos. Dependendo da cidade, nós juntamos Rotary, Lions e fazemos as atividades juntos, é uma coisa muito bonita, porque o importante para nós é estar servindo. Eu agradeço por estar aqui, realmente nós estamos buscando o melhor, porque nós estamos nos reinventando e a cada dia, como o João falou, fazendo as nossas reuniões virtuais, orientando os nossos dirigentes de Lions e assim por diante, né, para que nós possamos ter um serviço de excelência. Agradeço muito a você, Marcos, porque você me convidou num momento difícil, meu, mas o convite seu, sempre que você fizer, será aceito e eu estarei aqui. Um abraço também ao nosso Antônio Penteado, da Santa Casa, que vocês são valentes e têm ajudado muito o nosso povo. E nós temos que nos reinventar, eu acho que já aprendemos, com a solidariedade, porque de agora para frente, como diz o Jô, que nós nunca passamos pelo que nós estamos passando, então agora nós temos que ser diferentes, nos unirmos, nos amarmos, para que nós podemos vencer a maior pandemia do que até mesmo esse vírus, que, no caso, nós temos que nos doar, nós temos que nos amar. E aí, contra isso, ninguém vence, gente. Não é? E muito obrigado. Eu agradeço em nome do Lions Clube Internacional, do nosso governador aqui do Distrito LC5, Valdomiro Ramos, né? Nós agradecemos e
estou à sua disposição. Obrigado, querido. Obrigado de coração, até pelo seu momento de vida, ainda assim fez essa gentileza de estar conosco hoje. Querido amigo, governador Jô, também agradeço a gentileza de estar conosco. A palavra está com você. Marcos, eu agradeço ao convite, eu agradeço pela possibilidade dessa participação, de mostrar um pouquinho o que é o Rotary. Agradecer ao João Claudino e ao Dr. Antônio Penteado pela parceria aqui nesse momento. Acho que é o momento realmente de nos irmanarmos para que nós possamos passar por esse grande momento, né? Esse momento tão difícil. Eu tenho usado duas palavras na minha gestão como governador, que é justamente amor e renovação. Acho que renovação porque a gente está num momento realmente de renovar as nossas atitudes, renovar os paradigmas, renovar os nossos modos de pensar. E amor porque é o que todos nós estamos precisando nesse momento para que possamos superar essa dificuldade, essa diversidade tão grande que toda a humanidade está vivendo. Quero aproveitar também, rapidamente, só para divulgar uma situação a todos os profissionais da saúde. Como eu disse, minha esposa faz parte da linha de apoio do Todos pela Saúde, que é um programa de apoio emocional do Todos pela Saúde, onde eles estão atendendo a todos os profissionais da saúde ou aqueles ligados com a saúde de qualquer forma. Então, utilizem desse serviço, está sendo divulgado na mídia, na internet, é só puxar lá a linha de apoio do programa Todos pela Saúde. E, em nome do Rotary, agradecer a oportunidade, agradecer a todos os parceiros e nos colocarmos à disposição de toda a comunidade, toda a sociedade, e também para estarmos aqui quantas vezes você nos convocar, Marcos. Estamos à disposição e precisando do Rotary, e tenho certeza do Lions e da Santa Casa também, precisando, estamos aqui para compartilhar esses momentos e para colaborar no que for preciso. Um grande abraço a todos e continuarei assistindo suas lives, assim como já estava fazendo anteriormente. Um abraço. Um abraço, querido. Muito obrigado, mais uma vez. Antônio Penteado Mendonça, para fechar com chave de ouro essa nossa conversa, também, se puder dar uma palavrinha, avisar como é que as pessoas que queiram contribuir, colaborar com a Santa Casa, como é que eles fazem para fazê-lo. Marcos, primeiro eu quero dizer do privilégio de ter participado desse programa com o Jô e com o João Claudino. E, em segundo, ou segundamente, como diriam alguns torcedores de determinados times de futebol, segundamente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua generosidade, a sua capacidade de compaixão. Você tem sido extraordinário e você permitir que eu participasse desse programa para falar da Santa Casa foi maravilhoso. Quem quiser doar, é aquilo que eu disse, nós temos uma esperança imensa de que a solidariedade se solidifique como um valor da sociedade brasileira. Para doar para a Santa Casa é simples. Tem um site, tem um endereço, é santacasasp.org.br/doe. Lá tem todas as instruções de como uma pessoa pode doar, seja dinheiro, seja equipamento, seja o que quiser doar, tem todas as explicações e já a forma de fazer essa doação. Repetindo, santacasasp.org.br/doe. Aliás, Santa Casa SP, isso daí, desculpe. santacasasp.org.br/doe e pode-se fazer a doação. Marcos, mais uma vez, 1 milhão de muito obrigados em nome de toda a população de São Paulo que a Santa Casa atende. Eu quero agradecer a todos que puderam participar conosco, lembrando da importância do voluntariado, né? Trabalharmos com o sentimento de que estamos servindo, né? E temos como retorno a satisfação de poder ter ajudado. E esse espírito de solidariedade que foi tão relevante para que os efeitos dessa pandemia fossem minimizados, né? Em função da contribuição que tanta gente fez, de todas as formas, durante esse período. Amanhã nós vamos ter, às 10 horas, um outro tema muito legal, que é o Teatro Municipal de São Paulo. Vamos estar falando
com alguns dos artistas, músicos, integrantes do coral, do balé, contando um pouquinho a história do nosso Teatro Municipal e valorizando os nossos profissionais que lá estarão. Um abraço a todos e uma excelente semana. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, obrigado.